Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que saudade, de estarmos aqui para poder ler a palavra do Senhor. E lembrando que esta última semana foi uma semana complicada, vamos dizer assim. O dente atacou de uma forma muito grande, não tinha como arrancar, não tinha como fazer nada. Aonde eu fui para arrancar, ninguém queria arrancar. E o que acontece que a nossa live da leitura, da palavra do Senhor, ela ficou parada, Nós lemos até Atos, capítulo 20, e hoje nós vamos prosseguir, com Atos 21. E aí muitas das vezes você pode falar, mas pastor, já resolveu o problema? Não resolvi o problema. Hoje é segunda-feira, dia 19, dia 19 de dezembro de 2022. Mas amanhã eu tenho certeza que nós vamos resolver o problema. Por quê? Graças a Deus, já desinchou, já desinfeccionou. Estou tomando medicamento, para que isso venha acontecer exatamente amanhã. Então, amanhã é certo, Amanhã é certo. Vamos colocar um ponto final, um ponto final nesta situação para que nós venhamos poder estar aqui, durante toda a semana, como a gente sempre faz, que é meditar na palavra do Senhor. E não somente meditar, mas como participar e ter o conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Eu vou falar um pouquinho mais baixo, exatamente para não forçar, esse músculo, da nossa boca aqui, porque antigamente, a semana passada, eu não estava nem podendo falar no tom, na altura que eu estou falando aqui. Na igreja mesmo, quando eu pegava o microfone rápido, já me doía tudo, ficava tudo dolorido. Então, para evitar, eu vou falar um pouquinho mais tranquilo, e os irmãos vão compreender em nome do Senhor. Hoje nós vamos para a leitura da palavra do Senhor, livro de Atos 21, e eu quero que você medite comigo também. Vai ser um total de 40 versículos que nós estaremos nos alimentando nesta tarde nublada aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro. E eu quero rapidamente, em poucas palavras, agradecer, os irmãos ali de Mutuá, onde nesse sábado a minha esposa ela foi convidada para pregar a palavra e eu estive com ela lá aqui no bairro, no bairro de Mutuá, São Gonçalo, com a nossa irmã Úrsula. E ontem, domingo, nós estivemos um pouquinho mais longe, Estivemos na cidade de Itaguaí, onde meu pai foi pregar a palavra, e lá nós estávamos também junto. Foi uma bênção, Tem o vídeo aí no canal Tempozio aí da nossa igreja pentecostal Deus é Amor. Me alegrei bastante lá com o pastor Rodrigo e também a sua esposa, nossa irmã Emília, Ficamos lembrando lá a época de programa jovem, que eu trabalhava na rádio, e a nossa irmã Emília, ela fazia o programa jovem. Então a gente ficou nos recordando bastante, desta época, e graças a Deus hoje eles eram jovens, do grupo Chama Viva, e atualmente agora, é esposo e esposa e dirigente da nossa igreja pentecostal Deus é Amor, ali de Itaguaí. Amém? Então, meus irmãos, eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos agora à leitura da palavra do Senhor nosso Deus, e eu tenho certeza que juntos vamos adquirir conhecimento da palavra do Senhor. Livro de Atos 21,
e verso 1. Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo. Capítulo 1, ou melhor, versículo 1, Atos 21, versículo 1. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direito e chegamos a Cós. E, no dia seguinte, a Rudes, de onde passamos a Patara. Verso 2. E achando um navio que ia para Fenícia, embarcamos nele e partimos. Verso 3. E indo já à vista de Chipre, deixando-as à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. Verso 4. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, os quais, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aquele dia, saímos e seguimos o nosso caminho, acompanhando-nos todos com as suas mulheres e filhos até fora da cidade. E posto de joelho na praia, oramos. Verso 6. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para suas casas. Verso 7. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. Verso 8. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Verso 9. E tinha este 4 filhas, donzelas que profetizavam. Verso 10. E demorando nós ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Agabo. Verso 11. E vindo ter convosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Verso 12. E ouvindo-nos isto, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Verso 13. Mas Paulo respondeu: Que fazei vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado,
mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Verso 14. E, como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Verso 15. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Verso 16. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo certo Mnason, Cíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. Verso 17. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. Verso 18. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Verso 19. E, havendo saudado, contou-lhe por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Verso 20. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que crê, e todos são zelosos da lei. Verso 21. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Verso 22. Que faremos nós? Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Verso 23. Fazei, pois, isto que te dizemos: temos 4 varões que fizeram voto. Verso 24. Toma estes consigo, e santifica-te com eles, e fazei por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Verso 25. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escritos e achado, por bem que nada disso observem, mas que só se aguardem do que se sacrifica aos ídolos e do sangue e do sufocado e da prostituição. Verso 26.
Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer a favor de cada um deles a oferta. Verso 27. E quando os sete dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. Verso 28. E clamando, varões israelitas, acude, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar, e demais disto introduziu também no templo os gregos e profanos este santo lugar. Verso 29. Porque tinham visto com ele na cidade a Trofimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Verso 30. E alvoroçou-se toda a cidade, e havendo grande concurso do povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Verso 31. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribunal da corte, o avisou de que Jerusalém estava toda em confusão. Verso 32. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir Paulo. Verso 33. Então, aproximando-se, o tribuno o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. Verso 34. E na multidão uns clamavam de uma maneira e outros de outra, mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. Verso 35. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão. Verso 36. Porque a multidão do povo o seguia, clamando, mata-o. Verso 37. E quando ia introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno, é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse, sabes o grego? Verso 38. Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou
ao deserto 4.000 salteadores? Verso 39. Mas Paulo lhe disse: na verdade, sou um homem judeu, cidadão de Tarsus, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permita falar ao povo. Verso 40 e final. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé na escada, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhe em língua hebraica, dizendo. Aí foi o capítulo 21, né, do livro de Atos dos Apóstolos, e eu quero rapidamente falar um pouquinho a respeito, em poucas palavras, né, desta chegada de Paulo a Jerusalém. E aí acontece que ele é preso. Mas o texto, meus irmãos, coloca para cada um de nós que Paulo, seguindo o seu objetivo, que era chegar na cidade de Jerusalém, Paulo ele continuava com aquele princípio dele que era a vida missionária, levar a palavra de Deus. E você observa que a vida missionária, ela é assim. Muitas das vezes, você chega em uma cidade, passando por várias e várias cidades, muitos recebem a palavra. Cidades te abraçam, cidades te acolhem, mas existe também lugares que as cidades não vão te abraçar. E eu vejo que o apóstolo Paulo, quando ele coloca no coração dele retornar à cidade de Jerusalém, você vai ver que aonde Paulo passava, a vida dele era, como eu sempre digo, um testemunho daquilo que ele vive. Você observa que quando ele chega a Cesareia, né, um certo profeta pega ali o seu cinto, profetiza, mostra para ele tudo aquilo que ele teria que fazer, vamos dizer, em Jerusalém, que era unir aquele povo, porque uns judeus, né, amava, admirava a Paulo, outros não. E eu vejo, irmãos, que mediante a essas todas dificuldades, Paulo sabia o que lhe aguardava ali em Jerusalém. Paulo sabia que quando chegasse ali, alguém ia tentar, de uma forma ou de outra, fazer mal a Paulo. Mas como a gente lemos aqui, a gente vê que Paulo, ele não era simplesmente Paulo, ele era Paulo e ele era cheio do Espírito Santo. A ponto, meus irmãos, dele se dispor, dele declarar que até mesmo morreria pelo nome de Jesus em Jerusalém. E aí a conclusão de tudo que nós passamos aqui foi aonde pegaram Paulo, né? Queriam pegar ele de qualquer maneira, porque todos já sabiam que Paulo tinha chegado em Jerusalém,
E aí os judeus queriam, de uma forma ou outra, pegar ele. Chegando em Jerusalém, Paulo está preso. Então a gente vê, meus irmãos, que Paulo ele poderia ter colocado no coração dele e falado, olha, eu não volto mais para Jerusalém, não. Seria muitas das vezes algumas atitudes, né, de algumas pessoas da nossa atualidade. Não vou para Jerusalém não, porque olha, é eu chegar lá e me prenderem. E nós vemos que quando Paulo ele se coloca diante do tribuno, quando ele se coloca diante das autoridades, Paulo ele pede permissão para poder falar. E quando Paulo apresentou-se ao comandante falando em grego, alguns dos que estavam ali ficaram espantados. Mas o apóstolo Paulo, ele explicou e pediu a oportunidade para falar com a multidão o que lhe foi concedido. E aí depois nós vamos prosseguir com o capítulo 21, né, com o capítulo 22, aonde nós vamos ouvir o discurso do apóstolo Paulo em sua defesa. Amém? Então que Deus abençoe, meus irmãos. Foi aí mais esta leitura da palavra do Senhor, hoje dia 19, segunda-feira, né? Tá meio complicado um pouquinho de falar, mas tá dando para falar. Eu quero neste momento fazer uma oração, agradecer a Deus pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã, cada um de vocês que sentiram, né, a nossa presença, né, sentiram falta aí da leitura da palavra, mas como a nossa irmã Maria do Carmo, como vários irmãos, né, comentou dizendo, olha, eu estou lendo a minha Bíblia. Isso, irmãos, é gratificante. Isso é gratificante mesmo quando nós tiramos alguns instantes da nossa tarde, do nosso dia, da nossa manhã, da nossa noite, para poder estar lendo a palavra do Senhor. A gente só consegue compreender, a gente só consegue entender se a gente praticar a leitura, né? Apesar que o nosso Brasil, né, ele não é muito adaptado, né, à leitura. Muitas pessoas não praticaram isso no passado, mas é algo que nós, irmãos, que queremos ter conhecimento, algo que nós não queremos ser ludibriado por ninguém, então a gente tem que pegar a palavra e, se alimentar da palavra de Deus. Eu quero neste momento fazer uma oração e agradecer a Deus, né? E só lembrando também que hoje teremos a nossa live, né, às 20 horas, né? Meu pai saiu de casa hoje aqui, era por volta de umas 6 horas, 7 horas da manhã mais ou menos, de retorno, né, para a cidade de Campos, né? Graças a Deus já está por lá, e à noite ele vai estar conosco na nossa live no canal Tempozio. Amém? Então vamos falar com o Senhor em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Deus, nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família. Eu te apresento agora, Pai, este lar, a vida desta pessoa. Estenda, Senhor, as Tuas mãos poderosas. Abençoa, Senhor. Realiza, Senhor, o Teu milagre, a cura, a libertação, a transformação dentro desta casa, porque eu creio no Teu poder e na Tua graça. Senhor, abençoa a minha vida, abençoa o meu lar, abençoa a minha família. Sejas conosco, Pai. Nos guardas, nos livra de todo mal. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém.
Irmãos, que Deus abençoe a todos, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar, sobre a tua família. E não se esqueça, amanhã, dia 20, né, como eu já falei, eu vou ter que arrancar, né, esse dente, vou ter que arrancar amanhã, em nome do Senhor Jesus, vai dar tudo certo, porque, ó, não tá doendo, não tá dolorido, né? A gente se sente aquele que não é 100%, né? Mas, graças a Deus, nada de inflamação. Então, amanhã nós estaremos arrancando, e eu que não sou bobo nem nada, né? Já deixarei gravado a nossa live do dia de amanhã, porque com certeza amanhã eu não vou conseguir falar. Então, já vou deixar gravado, né? Hoje, segunda-feira, já vou terminar, já vou gravar para a próxima terça-feira, que é amanhã, a nossa live da tarde, né? Porque aí realmente eu não vou, né, poder falar praticamente de maneira nenhuma, né? Porque querendo ou não, parece que não, mas esse movimento, né, que a gente tem falando, que mexe com o músculo, mexe com a gengiva aqui, né, incomoda um pouquinho sim. Amém? Mas, meus irmãos, Deus abençoe, ficam todos na paz do Senhor. Até logo mais, hoje, segunda-feira, dia 19 de dezembro de 2022, na nossa live do canal Tempos Rio, juntamente com o pastor Adão. Amém? Então, que Deus abençoe, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar e sobre a tua família. E continuo dizendo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe.